Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, estou aqui com ele, Gabriel Divan, o berserker porto-alegrense. Eu sou o pirata da perna de pau. Pois é. Tamo aí. Gabriel Divan, é crime eu incentivar pirataria? A resposta é não. Então tá beleza. Então tá ótimo. Então estamos muito bem no episódio de hoje. Tamo bem demais, cara. Muita coisa boa aí. Olha, turbilhão de dicas. Se você espera as dicas culturais só no final, eu já aviso que elas estão por todo episódio, cara. Deixe seu bloquinho de notas aberto. Se você for uma pessoa analógica, puxa uma caneta aí que tu vai precisar. Olha, e seja um pouquinho analógico também, vale a pena. Eu sou uma pessoa semi-analógica. Eu tenho todas as minhas coisas anotadas aqui na minha frente. Sabe por quê, Gabriel? Eu gosto muito do prazer de riscar o que já foi feito. Que não é a mesma coisa que você ticar, né? Você pegar ali e botar um negocinho. Olha, isso aí, em termos de prazer proporcionado, só é vencido pelo estourar plástico bolha. É verdade, muito bem. E também pelo prazer de enviar salves, Gabriel Divan. Ah, bom, salves são sempre bem-vindos e os salves estão aí para quem está pedindo. Ah, eu nunca ganhei, não pediu. Não pediu, não ganhei. Né? Não. Só não ganhou quem não pediu, aqui é assim o negócio. Só não ganha no jogo do bicho quem não joga também, né, cara? Exatamente. Quem não arisca não petisca, né? Muito bom. Tu tem algum salve? Eu tenho um salve para nossa querida ouvinte, para minha queridíssima amiga Raquel Bassani. Esses dias eu almocei com a Raquel Bassani, ela me deu uma laranja lá, colhida diretamente, né, na casa da mãe dela. Ó, que delícia. Conversamos sobre tudo e mais um pouco, tomamos cafezinho, comemos docinho, e aí depois, ainda por cima, ela deu um pulo aqui em casa e levou emprestado de presente. Quer dizer, olha o conceito, né? O livro ele tem que voltar para mim em algum momento, porque eu preciso usá-lo, Felipe, ele é muito bom. Mas ele foi emprestado como que diz assim, olha, lê esse livro que tu vai gostar. Não é simplesmente, né, quem empresta uma chave de fenda, né? Uhum. Então ele foi emprestado de presente o livro, justamente qual? A Extinção da Internet. Ah, que maravilha! Que vamos falar bastante dele aqui também e tudo mais. Então a Raquel levou para dar uma lida. Vai lá, vai dar uma lida enquanto vai para São Paulo, vai para visitar os sobrinhos. Um beijo e um salve. Muito bom, Gabriel Divan. Salve para Raquel e salve pro nosso amigo lá do Twitter, o Esbardelotto, cara. Ele disse que merecia receber um salve por causa que ele citou o último RT comentado antes do próprio perfil do Vira Casacas. É verdade, existem os louquinhos do aceleracionismo. Não estamos falando não estamos falando da teoria, nem da postura política. Estamos falando da postura de alguns na internet que do meio da madrugada, antes da manhã de terça, quando canta o galo e quando vem o anúncio oficial, os caras já estão compartilhando. Muito obrigado, mas não precisa ser tão apressadinho assim, né? Mas merece o salve. Mas claro que merece. Quem tá ouvindo aí desde a própria madrugada, vou dar um hacking, life hacking para vocês aqui. Ali por 00:42 da terça-feira, o Vira Casacas que você vê anunciado de manhã já está no ar, para quem estiver insone e quiser muita informação. Atualiza ali que vai aparecer. Vai. Gabriel, vamos também passar o chapéu, porque assim, ó, as grandes plataformas de música e de podcast verdes, elas pagam quanto por Vira Casacas, Gabriel Divan? Olha, elas pagam um total de 0,000,03 dólares das Ilhas Virgens. Que é nada, né? Né? Então a gente não recebe absolutamente nada. Então baixe esse episódio, né? Você pode distribuir ele à vontade, porque é totalmente livre, a gente não cobra nada, não existe pagamento pra gente, pelo menos dessa galera aí, por isso que a gente precisa de apoio, né? Então assim, ó, distribua, mande ele, faça propaganda, dê RT e também, se for possível, vai lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc e contribua, Gabriel. Olha só, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O parâmetro aqui é só um, cara. Sabe quem é que brigou com as plataformas para haver uma remuneração por downloads e por plays mais justo? Neil Young. Não só o Neil Young, cara. Taylor Swift. É verdade. Então, assim, se a Taylor Swift está reclamando que está ganhando pouco, você imagina o Vira Casacas.
aqui no sul do fundo da América Latina. Então, assim, ó, é verdade esse bilhete, literalmente, tá? A gente não ganha nada dessa galera. A gente ganha do apoio de vocês. E a gente precisa manter as contas pagas para que isso aqui continue, inclusive, free, total, aberto, liberado, né, para todo mundo. Então a gente não está pedindo ingresso para o show e a gente não está pedindo aqui que você pague por episódio. A gente está pedindo que você dê uma força, o que é, sem ironia nenhuma, completamente diferente. Vai lá em apoia.se/viracasacas, vai lá na orelo.cc, não confunda. Se você escutar pela Orelo, dá uma pingadinha, muito melhor do que a dos dólares, né, sei lá eu da onde, sei lá qual é as ilhas, mas a questão de apoio pela Orelo é muito melhor se você se loga no site lá e contribui. E é um valor, Felipe, que você não nota no seu cartão de crédito mensal. Tem um monte de porcaria gasta lá que você não precisa. Tem um monte de gente que não dá a mínima para a sua contribuição e ganha dinheiro lá. A gente só pede R$5 por mês. Uma vez no mês, R$5. Isso aí diluído num mês, velho. Não dá nem pra comprar aquelas balas de mel que o pessoal joga atrás do gol pra fazer macumba. Muito bom, né, cara? Não, é por aí. Então, assim, ó, se tiver como, contribui com a gente. Tem sorteio também. A gente sorteou agora 2 livros do Casara, agora nesse mês de junho. E no mês que vem, já vou dizer, ó, vai ser sorteio com livros da Funilaria. O pessoal da Funilaria disse, ó, cadê os nossos livros? Vamos mandar. Vamos mandar nesse mês livros da editora Funilaria. Vamos escolher a dedo e vamos mandar para quem apoia o Vira Casacas. 2 sorteados vão ganhar livros da Funilaria, tá bom? Como todo mês, porque a gente tem esses conteúdos aí que são especiais para quem apoia. A gente não priva você aí dos nossos programas, das nossas colunas, de tudo que tá pelo nosso YouTube, mas quem apoia ali tem que ter um mimo, né? Tem que ter um agradinho, tem que ter uma recompensinha, né? E a gente sorteia os livros naquele que já é afamado por ser o Natal do Abal. O Natal da véspera, do dia 24 de dezembro, ele é só o mais famoso e o mais esperado, mas o Natal do Abal tá chegando a galope, porque ele tem todo mês. Isso, vai ter um filme, inclusive, A Vida de Abal, né? Vai ser exatamente, né? Exatamente. Eles estão refilmando o Corvo já, então não há por que não fazer, né? A vida de Brian agora adaptada com a vida de Abal, né? Isso ia ser muito interessante. Vamos pro episódio, Gabriel. Vamos pro episódio. Gabriel Divan. Opa, sempre alerta. E com frio ou está adequada a temperatura? Cara, agora está adequado, porque apareceu um fenômeno um pouco raro aqui em Porto Alegre chamado sol, né? É bizarro. Sol amarelo, né? Sol que você caminha do lado da calçada onde ele está presente, você sente um calorzinho, né? Então, assim, é uma coisa meio diferente. É tipo aquela aurora boreal em Rondonópolis, né? A aurora boreal em Londrina, apareceu de tudo esses dias aí e nós estamos vivendo sob a égide desse fenômeno esquisito, mas friozinho. Que bom, cara. Então, um diazinho de sol pra gente gravar aqui. E estamos com a presença ilustre, Gabriel Divan, de Leonardo Foleto aqui para conversar com a gente hoje. Leonardo, seja bem-vindo ao Vira Casacas Podcast. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. Dá um oi pro pessoal e se apresenta, por favor, Leonardo. E aí, pessoal, graças a vocês aí pelo convite, já acompanho há algum tempo o podcast, feliz de estar aqui falando um pouco sobre um dos temas que é mais caro para mim já há algum tempo, que é a cultura livre, né? Eu sou jornalista de formação, mas professor, investigador universitário e mantenho um espaço na internet chamado Baixa Cultura, vai fazer 16 anos. E então a gente, nesse processo, acompanhou muito das discussões, das transformações das discussões sobre a internet, e a gente sempre tendo por foco a cultura digital, a cultura livre, a contracultura digital também, e mais nos últimos anos também a discussão tecnopolítica sobre as plataformas, né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos aí hoje, e feliz de estar aqui hoje. Cara, maravilha! Olha só, Leonardo, eu acho que de início, cara, eu quero exatamente que tu fale um pouco mais sobre o Baixa Cultura, porque a gente já citou aqui no Vira Casacas ele, mas assim, é uma iniciativa muito legal e tem muita coisa dentro, né? Para quem vai lá no site, no baixacultura.org ali,
Tem muita coisa ali de material, de leitura, de livro, de coisa para baixar, tem de tudo, cara. Aliás, antes do Folheto falar, eu só queria dizer uma coisa aqui. A gente começou indicações dos livros da Funilaria, aí depois a Bal ganhou livros da Funilaria, daí eu tive que fazer um choratel aqui, mas também ganhei livros da Funilaria, e aí a Funilaria virou nossa parceira. E aí, faz um tempinho atrás, a gente falou e indicou pra galera ir buscar textos e informação no Baixa Cultura, e agora o Leonardo tá aqui com a gente. Coincidência? Claro que não. A verdade está lá fora. Maravilha. Pô, que legal. Feliz de vocês indicarem aí, né? Porque eu tô nessa estrada com o Baixa Cultura já faz um bom tempo, assim, né? Ele começou como um projeto ainda nos anos 2000, né? 2008, como um blog, né? Como muitos na época, assim, eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro em São Paulo já há algum tempo, e na época eu tava morando em Florianópolis ainda, e aí eu, junto com um parceiro meu em Floripa, a gente resolveu criar um blog, assim, para fazer comentários, críticas a partir dos produtos culturais que estavam circulando na rede naquela época, né, como muita gente. E eu também já tinha estudado blog na graduação, na época eu estava no mestrado também, estudei no meu TCC do mestrado também, enfim, minha dissertação. E aí, inicialmente, a gente começou com o blog e aí a gente foi evoluindo, digamos assim, para discutir vários temas que, naquela época, né, circulavam mais na internet, hoje não tanto. Então, 2008, por exemplo, é um momento onde a discussão sobre pirataria, sobre direito autoral, sobre download grátis, livre, era a grande discussão da internet. Então, a gente acabou, inevitavelmente, falando sobre isso quando a gente começou a escrever para o blog, né? E aí, com o passar dos anos, assim, depois o Reuben, né, que é o cara que criou o blog comigo, que hoje é poeta, que está lá na Bélgica, numa residência artística. Depois que ele saiu, em 2011, a gente começou a trabalhar com outros projetos, assim, não apenas escrita dentro do blog, como também mostras de filmes ligados a essa temática. Então, a partir daí, a gente fez acho que 4 séries de cineclubes, né? Fizemos em São Paulo, em Santa Maria, né? Porque eu sou de lá também. Fizemos em Porto Alegre. Sempre filmes seguidos de debate sobre a temática da cultura livre, do remix. A gente exibiu aquele Tudo é Remix, que hoje é um clássico da internet, né? As 4 partes a gente já exibiu em 2010, 2011. A gente exibiu outros filmes também que discutiam esses temas por aí. E ao longo da década passada, a gente foi vendo um processo também de transformação do que era uma internet mais livre, aberta, mais solta, onde a gente podia circular de blog em blog, de vários lugares, foi vendo cada vez mais que ela se transformar numa espécie de jardim murado, né? As pessoas começaram a ir somente nas plataformas, né? Twitter, Facebook, depois Instagram, TikTok e tudo mais. A ponto, né, de hoje ser inevitável falar para a maior parte das pessoas a internet é quase sinônimo de plataformas, né? Mas não é, e em algum momento isso não era nem o principal entendimento sobre isso. Então a gente acompanhou um pouco essa discussão, assim, enquanto o espaço em si foi virando o que a gente chama de um laboratório online que trabalha com tanto pesquisa quanto documentação, formação em cultura livre. Então a gente fez alguns cursos, algumas oficinas em vários lugares do Brasil. Acompanhamos também um projeto chamado Ônibus Hacker, que foi estabelecido na década passada e que circulou vários lugares do Brasil com oficinas diversas. Assim, a gente deu oficina de cultura livre, depois uma de pirataria em vários lugares, em Porto Alegre, em São Paulo, no interior também de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a migrar para esse processo, assim, que era inicialmente um blog, virou um espaço de curadoria de ciclos de filmes, de oficinas. A gente também fez alguns outros projetos de intercâmbio. Em 2016, 2017, a gente ficou um tempo na Espanha, 3 meses, na verdade, acompanhando, documentando projetos ligados a essa perspectiva da cultura livre, cultura hacker e tal, lá na Espanha, que naquele momento vivia um período muito diversas iniciativas florescendo, assim, tanto em Madrid, em Sevilha, em Barcelona, ligadas a essa perspectiva do software livre, do código aberto, mas também de um ativismo digital, tanto dentro quanto fora das plataformas tradicionais. A gente acabou documentando isso, virou um projeto chamado Enfrenta.
ainda está disponível o site enfrenta.org. E depois a gente resolveu também, né, porque a gente não para quieto, e resolveu fazer um selo editorial, ou criar uma forma de publicação, assim, um pequeno selo editorial para publicar alguns textos que a gente vinha tanto produzindo, né, porque ao longo desse período, de 2008 até hoje, continuam quase mensalmente, às vezes quinzenalmente, sempre tem algum texto analítico, ensaio ou documentação de algum processo. E aí a gente criou esse selo para resolver para publicar alguns textos, né? Então a gente começou primeiramente com zines para circular textos que já estavam online no Baixa Cultura. A gente publicou em 2015, 2016, 2 zines, um chamado Deturnamento e outro chamado La Remescla, que eram textos ligados ao remix na criação artística. Depois a gente criou uma coleçãozinha de, por enquanto, 2 volumes, chamada Tecnopolítica, em parceria com uma editora anarquista chamada Monstro dos Mares. Então a gente, junto dessa coleção, a gente publicou A Ideologia Californiana, que é um texto clássico de 1995, do Richard Barbrook, do Andy Cameron, que detecta muito bem esse espírito do Vale do Silício, ainda muito presente hoje em todo o repertório ideológico das plataformas digitais hoje. E é um texto que já circulava bastante na internet, nos grupos de sociologia, ciência política. Para quem estuda a internet já conhecia, mas a gente publicou em formato zine e foi um sucesso de alguma forma, porque todos os lugares onde a gente ia, as pessoas ficaram muito interessadas. Ele foi adotado como em alguns programas de pós-graduação, como usaram o zine mesmo para usar e tudo mais. E depois, em 2021, durante a pandemia já, a gente lançou um outro texto chamado Manifesto Cypherpunks, que é cypherpunks, né, de cifra, não de cyberpunks, que é uma coletânea de textos do final dos anos 80 e início dos anos 90, que discutem a questão da criptografia e da privacidade na internet, ou na pré-internet, no nascimento da internet, no período onde a internet, como a gente conhece hoje, estava nascendo, né? Então esse são textos históricos também, que quem trabalha com criptografia sabe, conhece. E a gente publicou em formato zine também, nessa ideia de, inicialmente, fazer publicações baratas para poder circular, né? O nosso objetivo era que isso circulasse bastante. E nesse meio termo, teve um outro livro, aí um livro, não necessariamente um zine, né? Que a gente publicou em 2021, chamado A Cultura é Livre, uma história da resistência à antipropriedade, um livro que eu escrevi, foi publicado pela Autonomia Literária em coedição com a Fundação Rosa Luxemburgo. E ele faz um grande balanço assim, sobre a história da ideia da cultura livre, né, desde muito antes do nascimento do software livre, na década de 70, 80. A gente começa a história, eu comecei a contar desde os gregos, na circulação dos bens culturais na Grécia, depois, enfim, Idade Média, a questão da invenção da imprensa, até chegar hoje com cultura livre mesmo, e depois a discussão, inclusive, de outras perspectivas, dos povos ameríndios e dos povos do Extremo Oriente sobre a ideia de criação, de propriedade intelectual e tal, de uma perspectiva mais de comunicação, cultura, história das ideias do que do direito, né? Eu sou formado em comunicação digital, trabalho com isso, com pesquisa, dou aula disso, não, mas ao mesmo tempo sempre tive algum diálogo com o direito de propriedade intelectual a partir desses interesses em comum ligados a essa temática da cultura livre, né? E, bueno, para encerrar, então, essa apresentaçãozinha, assim, a gente acabou seguindo com mais uma publicação que foi lançada ano passado. Essa é uma parceria agora com a editora Funilaria, já citada por vocês, né? Um salve para o Caio, um dos editores da Funilaria, que a ideia foi justamente da gente, nessa coleção, publicar textos que discutem essa espécie de mal-estar da internet hoje, ou com as plataformas que muita gente que estuda e milita no ativismo digital já há 15, 10 anos, como eu, tem tido, especialmente nos últimos anos, a partir da proliferação de desinformação dentro das plataformas, né, da dificuldade cada vez maior das pessoas verem a internet para além das plataformas e tudo mais. E aí a gente lançou um livro chamado Extinção da Internet, do Gert Lovink, que é um pesquisador ativista holandês que já tem um longo histórico nos estudos críticos de plataformas da internet. Desde os anos 2000 ele está discutindo sobre isso. E ele tem alguns outros textos bastante conhecidos por quem é do meio, assim, mas foi a primeira vez que a gente publicou um livro inteiro dele aqui no Brasil. E esse livro ele faz um baita diagnóstico, na nossa opinião,
sobre esse problema da internet hoje, sobre esse problema das plataformas colocadas para todo o planeta, né? Que é essa espécie de mal-estar, né? Relacionado a como que a gente vai sair dessa, como ele chama, dessa barra de rolagem da desgraça, do doom scrolling das plataformas, que a gente fica rodando e fica ali deixando nosso tempo, deixando dados que vão ser monetizados, e isso vai virar o grande modelo de negócio da internet hoje, né? Esse livro ele faz algumas discussões sobre isso, e é o primeiro dessa coleção chamada Âncoras do Futuro, em parceria com a Funilaria. A gente pretende lançar mais um esse ano e outro ano que vem, por enquanto, com textos pequenos, curtos, né, de 100 páginas no máximo, para levantar essa problematização aí sobre isso, textos tanto de pessoas, de brasileiros quanto de estrangeiros, né, em diálogo sempre com Baixa Cultura, né. O Baixa Cultura continua sendo um projeto onde a gente discute essas transformações da internet, as transformações da própria noção da ideia de cultura livre, do crescimento da discussão de outros tópicos, né? Hoje em dia a gente tem, talvez como principal fator, o principal tema da internet hoje seja IA, inevitavelmente, ou trabalho digital, ou a questão das plataformas, da desinformação, das fake news, temas que não eram quando a gente começou no Baixa Cultura 2008, mas que também mostram um pouco para que lado foi, né? E como as nossas utopias de maior justiça social e maior liberação do conhecimento para várias pessoas acabaram se transformando, né? Não necessariamente para algo bom, mas a gente está tentando ver hoje, né, enquanto Baixa Cultura, enquanto outros ativistas, para que lado a gente vai nesse momento, né? E falo aqui também a partir de outros grupos do qual eu faço parte, né, de redes de cultura digital no Brasil, que já tiveram outros momentos mais fortes, mas que hoje continuam tentando, né, levantar essa bola, essa discussão das plataformas livres, outras formas de acessar a rede que não via plataformas, como que a gente pode combater, ao mesmo tempo ocupar esses espaços, como que a gente pode fazer forks e ir para outras redes, né, como que a gente pode construir políticas públicas disso. Enfim, são debates que eu e as redes com qual eu estou ligado estamos fazendo aí nesse 2024. Caramba, Gabriel Divan, é muita coisa e é muita coisa interessante. Não, só aí o nosso convidado já deixou, né, um monte de coisas que poderiam ser usadas como dicas culturais já. Então, você que está ouvindo aí, principalmente você que está ouvindo numa velocidade acelerada, porque você tem que dar conta de outros podcasts, porque você não está fruindo a experiência dos podcasts necessariamente, porque você precisa metrificar e quantificar e otimizar os espaços, até porque está capturado por essa lógica. Você, por favor, ouve mais devagar aí o que o convidado falou, porque tem tanta dica boa, tem tanta coisa boa. E eu vou partir, meu querido, de uma das coisas e de um dos livros que tu mencionasse, porque eu quero já te fazer uma pergunta sobre isso que engata justamente com o que está se propondo hoje com a Baixa Cultura, para onde é que está migrando este navio pirata aí, né? Para onde estão apontadas as bússolas, que é uma questão sobre decrescimento, como uma via de tentar, né, diria o Krenak, né, tentar adiar o fim do mundo, né, porque a gente está vendo uma literatura que, eu não diria que ela é sarcástica ou cínica ou idiosincrática, eu diria que ela é realista e ela é, né, no sentido do que o nosso outro amigo falou, né, do Fiore, catastrófica, mas é uma coisa que tem que ser dita. A gente está se encaminhando para um colapso, cara, e a questão do decrescimento, ela não é nenhuma opção de estilo, ela passa a ser uma opção de sobrevivência. E eu te pergunto isso por quê, Leonardo? Porque a gente viu que na semana passada tu participou da live lá dos nossos parceiros do Transe, lá com o Moisés, e tem um livro aqui que, se eu não estou muito enganado, eu conheço muita gente que gostou muito desse livro. O meu querido amigo Felzito gostou muito de ler esse livro. A nossa ouvinte, a Laura, Felipe, a Laura Kitt também, eu me lembro que ela gostou. O Moisés também gostou, tá? O nome do livro é 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, de Jaron Lanier. E, bom, pedindo uma vênia, pedindo desculpas para o Moisés, aliás, não pedindo desculpas para o Moisés, aliás, mandando o Moisés a merda, aqui, assim, no programa, tá? Né, porque esses dias nós conversamos sim, por WhatsApp, tá? Isso é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Mas, enfim, esse livro,
eu vi todo mundo que leu ir correndo para as redes sociais postar que estava lendo esse livro, cara. E isso me deixou em pânico. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que as pessoas, elas correm para as redes sociais para avisar que estão lendo um livro maravilhoso sobre por que tu tem que deletar agora as suas redes sociais. Por que as pessoas não deletaram ao final do livro? Essa é a minha pergunta. É que nem aquele cara que fica irritado, porque ele vai lá na loja, no local de atendimento da cartomante, do guru, e bate na porta e pergunta quem é. Aí o cara, porra, né? Então, assim, ó, você tem que apagar a rede social assim que lê o livro, se o livro é tão bom. E aí, quando eu fui ler o Extinção da Internet, do Gert Lovink, né, que tu mencionasse agora, que, aliás, né, o nosso convidado, ele é revisor de tradução e ele também faz um prefácio maravilhoso no livro, hein? E o livro é curtinho, pessoal, então, num espaço curto de tempo, de espaço de páginas, tu tem não só um conteúdo bom, mas como um prefácio muito bom também. O autor, ele acaba falando dessa questão do decrescimento. E eu até pensei que eu ia encontrar um livro parecido com essa ideia do motivos para deletar as redes sociais. Mas não, eu diria que, Felipe, é um motivos para você deletar tudo com esteroides, né? Eu diria que é mais ou menos isso. E no final, né, existe uma das propostas é a lógica do decrescimento, porque como o Leonardo estava falando, a gente está vendo que nós temos uma internet que se transformou nas redes sociais, quer dizer, a profecia do Zuckerberg ou o desejo do Zuckerberg se concretizou, né? Ele falou certa vez, ele queria que o Facebook virasse a internet. E, de certa forma, se realizou, mas de uma maneira pulverizada. Não foi só um monstro que engoliu a internet, foram vários monstros, né, em condomínio, em consórcio. Agora, essa noção de decrescimento, como é que a gente poderia explicar para o nosso ouvinte ela e como é que a gente poderia diferenciar ela de um simples, uma negação pura e simples, um niilismo no sentido pobre da palavra, né? Não, vamos embora todo mundo. A gente tem que pensar justamente não só em um 880, talvez sim, talvez temos que pensar num 80 de uma vez. Mas a gente não tem que só pensar numa questão de simplesmente passe a viver como um eremita e pronto, né? Se fosse fácil essa saída, né, todo mundo estaria realizando o velho e acalentado sonho de ir para a praia e viver da arte ou coisa parecida. A gente tem que pensar em formas de uso que rumam para esse decrescimento. A gente tem que pensar em uma coisa que não está mais mirando aquela utopia de expansão e compartilhamento total da informação como uma coisa que estaria do lado da liberdade, porque ela se mostrou uma coisa que está do lado, né, do outro. Então, como é que fica esse conceito do decrescimento? Eu achei isso tão interessante, cara, tão interessante. Legal, pô. É muita coisa aí pra falar também, né? Eu tentei fazer um resumo na minha apresentação, mas enfim, aqui é isso, né? São quase 16 anos de acompanhando a internet via Baixa Cultura e pesquisando e tal. Mas, cara, essa discussão do decrescimento é uma discussão interessante, assim, embora ela venha de origem europeia, né? O termo, né, muito utilizado na França, na Espanha e tal, que tanto para designar uma espécie de um movimento político, né, que critica essa ideia do paradigma do crescimento econômico, assim. E aí, é claro que pensando na questão ambiental, obviamente, justiça ambiental, e aí com uma perspectiva da ecologia também, política feminista, uma economia ecológica de alguma forma. Então tem uma série de elementos aí que trabalham, né? Que o decrescimento, por exemplo, destaca muito a importância de, sei lá, autonomia, cuidado, auto-organização, a discussão sobre o comum, né? Sobre os bens comuns, que é uma discussão muito forte e que dialoga muito com a questão da cultura livre, enfim, da construção de comunidade e tal. Eu acho que um pouco do que o Gert fala no livro, né? Da ideia de decrescer, capta um pouco desse status quo. Aí, especialmente europeu, acho que aqui no sul global a gente tem outros termos para isso, a gente tem outras formas de falar, não necessariamente de decrescimento, mas acho que essa ideia de que, cara, não vai dar, assim, com a quantidade de data center necessário para processar toda a informação das inteligências artificiais, não vai ter planeta que vai sobreviver. A gente não vai ter condições de ter energia para tudo isso, não vai ter. Então, a gente precisa parar um pouco e, olha, não dá, não vai dar certo. Acho que é algo que nos últimos meses, nos últimos anos, tem sido virado um certo consenso no movimento ambiental, ecológico, né? E o papel da tecnologia aí, né, é muito forte, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de inteligência artificial, até do quase finado NFT e todo o necessário dessas tecnologias para processar
dados, né, a gente está falando de coisas práticas, de coisas palpáveis, falando de energia. E o decrescimento vem nesse sentido de, olha, não vai dar certo, a gente precisa diminuir o consumo de modo geral, que é, por um lado, contraponto às redes sociais, né, que a todo momento nos estimulam a consumir tudo que é coisa, desde produto à experiência. E a gente precisa pensar num processo de cuidado do planeta, das iniciativas que a gente tem e das tecnologias também, né? Então, acho que um pouco do que Geert fala também e outros, que a gente precisa um pouco de, talvez, né, reinventar a nossa relação com a internet. Acho que também tem a ver com o livro do Jaron Lanier, né, que é um livro bem interessante, assim, que é assim, a gente está tão viciado, né, nesse processo, tão enfeitiçado pelas plataformas, né, que a gente quase não consegue olhar para um mundo sem isso, né, para um mundo menos tecnológico ou menos plataformizável, né, que não estamos dizendo necessariamente um mundo menos tecnológico, menos ludista, com tecnologias precárias. Não, a gente não está falando disso. Acho que está se falando muito de melhores tecnologias menos para o consumo, né? E é um pouco do que ele fala, né? Tipo, o que seria um decrescimento da internet, né? Uma desaprendizagem de máquina, né? Que é uma discussão que a gente tem. Assim, será que a gente precisa mesmo, né, de tudo isso que está sendo colocado? E é um movimento, confesso também, muito difícil de se fazer, porque como é que a gente vai falar para as pessoas, olha, ChatGPT é maravilhoso e tal, mas assim, não precisa disso. É muito difícil falar, porque ele está aí facilitando a vida de muita gente, apesar da extração bizarra de dados que ele faz sem o nosso consentimento e tal. Mas é muito difícil a gente falar, pedir para as pessoas não usarem isso, mas ao mesmo tempo ninguém disse que seria fácil, né? E a gente está num momento crucial de discussão na internet, acho que já há alguns anos para cá, de que a gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente fala de movimento ambiental, ecológico, a gente também está falando na discussão na internet, né? Porque também tem uma outra história, né? Eu gosto de falar disso quando a gente comenta de internet, que as pessoas acham que, eu digo, a maior parte das pessoas acha que não existe, que é tudo na nuvem, né? Tudo não é palpável, mas a nuvem é o computador de outra pessoa, como diz o meme. Não é algo que etéreo, existe, são computadores e computadores, data centers e data centers em vários lugares do planeta, consumindo milhares de litros de água, e isso são recursos que estão sendo utilizados para isso. Então, assim, não é que usar a capacidade de processamento do ChatGPT da vida, do Midjourney, necessita de muita energia. E essa discussão precisa ser feita também do ponto de vista ambiental da internet, né? Então, é uma das defesas do Geert, né, no livro, e eu acho que também a gente, no Baixa Cultura, também tenta, de alguma forma, falar sobre isso, né? E ressaltar que também é isso, não é que a gente está falando destruam tudo isso, mas como que a gente constrói data centers, por exemplo, mais sustentáveis, baseados em princípios ecológicos que sejam mais sustentáveis, que sejam baseados no cuidado, né? E aí eu sempre gosto de citar um exemplo disso que a gente tem no Brasil. A gente tem uma rede aqui, não sei se vocês já ouviram falar, enfim, chamada Rede Mocambos, né, que é uma rede de um pessoal do interior de São Paulo que começou há 20 anos, galera da cultura digital, e que criou uma rede de data centers populares em quilombos, no interior de São Paulo, no interior da região sudeste. Assim. Tem vários pequenos data centers, né, com repositórios multimídia, projetado para operar em comunidades rurais com pouco ou nenhuma internet, né, que essa rede de data centers virou também o que a gente chama de baobáxia, né, que é uma rota dos baobás, tem toda uma discussão dos povos originários a partir disso, e que é mostra que é possível construir uma forma sustentável de tecnologia, ao menos gastadora de energia e tudo mais, e que é muito interessante, que está acontecendo aí, baseado em software livre, baseado nos princípios hackers e tudo mais, né? E que está aí, enfim, que as pessoas não conhecem, mas que está aí acontecendo, e que eu acho que exemplifica um pouco de alguns pontos que o Geert traz no livro do Extinção da Internet, né? Que o livro é um bom diagnóstico, né, sobre esse status quo da internet hoje, mas a dificuldade que ele tem é uma dificuldade também que a gente tem de apontar, tá, mas quais são os caminhos, o que a gente vai fazer para libertar as pessoas desse vício, desse feitiço das plataformas, qual é o caminho, né? São poucos, assim, e claro que, em grosso modo, a discussão é uma discussão de capitalismo, de neoliberalismo, enfim, mas existem iniciativas pequenas, assim, que eu acho que
sempre que possível eu tento dar visibilidade, porque elas mostram que é possível, sabe? Que existem formas de armazenar dados com menos recursos, com menos quantidade de água, em diálogo com a comunidade, com uma própria gestão da comunidade mesmo, né? Então, enfim, eu acho que essa relação com o decrescimento se dá um pouco aí também, da gente construir sistemas técnicos, data centers, plataformas, enfim, que usem menos energia, ou que gastem menos energia e que sejam mais autônomos, né? Baseados não no consumo exacerbado e na proliferação de dados para tudo que é lado, mas num consumo mais restrito, enfim, menos abundante, mas mais direcionado para uma construção de alternativas sustentáveis para o planeta. Assim. Então, é um pouco por aí, assim, essas pontes que a gente faz entre decrescimento e tecnologia, e cultura livre e tudo mais. A gente esquece, Felipe Abal, que essa frase, o quão crucial ela é, né? Que não existe nuvem, né? Existe algum computador que está armazenando coisas, né, dos outros. E aí a gente esquece, inclusive, que é preciso de espaço físico e energia elétrica e é preciso de toda uma questão de mais e mais e mais em termos de armazenamento de dados. Então, a ligação disso com um decrescimento no sentido de uma real sustentabilidade, não aquela que eles nos empurram, né? Ela é completamente imediata, ela é direta, né? Impressionante. Não, cara, e muito legal essa questão dessa iniciativa que o Leonardo estava falando, porque eu realmente não conhecia, assim, e meus olhinhos brilharam aqui ouvindo, Leonardo. É muito legal mesmo, muito interessante. Agora, quando tu diz também ali no início da tua fala de que essa questão da cultura livre, etc., foi um debate, hoje em dia existem esses outros e tal, tu sabe, Leonardo, que eu sou um cara, e eu já falei disso aqui, vai ter gente que vai dizer, meu Deus, o Abal de novo com esse papo. Mas assim, ó, pessoal da minha faixa etária que viu essa internet meio surgir, com esse negócio dos blogs, com esse negócio da disponibilidade de software, que já baixou muita porcaria no LimeWire da vida, que já tentou pegar software para craquear e não conseguiu, sabe? Todas essas coisas assim. Às vezes tem muitas coisas, Leonardo, que me surpreendem hoje em dia, principalmente no pessoal mais jovem, que é assim, ó, é um distanciamento muito grande desse ideal de internet que surgiu há um bom tempo atrás, sabe? Uma das coisas que mais me deixa chateado hoje em dia, quando eu vejo, é assim, ó, tu dizer em rede social, ou numa sala de aula, ou alguma coisa assim, dizer, poxa, tem um filme a respeito disso que é muito bacana, que é o filme tal. E daí vem sempre aquela pergunta, onde que tá? E esse onde que tá é basicamente se tá na Amazon ou se tá na Netflix. Ponto. E se não tá, essa galera tem uma preguiça, Leonardo. Tem uma preguiça, porque para mim sempre a resposta do onde que tá é nas Bahia Pirata da vida. Né? Tá tudo lá. Sim. Porque assim, ó, tá absolutamente tudo lá para pegar, para consumir, porque, cara, o que é muito chato hoje em dia nessa questão desse onde que tá e tem que tá na Netflix, porque se não tiver eu não vou ir atrás, é uma coisa muito triste, né? Para mim ela é uma coisa muito triste, porque a gente vai vendo filmes, livros, música até nem tanto, né? Mas principalmente livro e filme simplesmente desaparecendo do debate, simplesmente desaparecendo da cultura, porque não está nesse facílimo acesso de eu pegar, abrir o aplicativo e dar o play nele. E isso é exatamente o oposto do que deveria acontecer. Todas as coisas deveriam ser extremamente acessíveis, mas na verdade não são. Se cria essa ilusão de que tem acessibilidade, mas não tem. Porque essa plataforma ela vai colocar ali para você ver ou para você ler ou qualquer coisa do gênero aquilo que eles acham que é mais consumido, né? E no momento que não é mais, fora. E ao mesmo tempo, essa é a galera de que se de repente tá lá o Felipe baixando alguma coisa ou alguém botou para consumir mais fácil ou não sei o quê, opa, pera aí que tem meus direitos autorais. Você não pode estar fazendo essas coisas. Tem essa questão toda, né, da pirataria, mas que ao mesmo tempo age como uma salvaguarda de todas essas expressões culturais que de outra forma não são encontradas.
E a mesma coisa, por exemplo, então, em relação a livros, né? Porque agora deu o que, Leonardo? Aí tu me corrige aí, por favor, mas eu vi, acho que faz uns 15 dias, na verdade, a questão, por exemplo, da retirada de livros do archive.org, né, que foram quantas? 500 mil publicações que saíram de livros que muitas vezes não estão à venda mais. Né, já foi esgotada a edição, ele não tem, se você quiser comprar, não tem como. Tá acontecendo uma coisa bizarra nos próprios sites que vendem livro de sebo, né? Que no momento que é esgotada uma publicação e de repente, sei lá, sai agora o seriado do Shogun. E o livro que custava R$40 agora tá por 500. Então, assim, ó, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que tá essa luta de cultura livre diante de um cenário que a gente vê as plataformas com muita força, as editoras com muita força, questões ainda de direitos autorais que me parecem extremamente arcaicas, porque eu estava lendo ontem, Leonardo, o teu livro do A Cultura é Livre, né? E de quão absurdo é esse negócio de, por exemplo, no Brasil a gente ter esses direitos, eu estou falando dos patrimoniais, né? Direitos morais eu acho completamente correto, né, serem mantidos, mas direitos patrimoniais de 70 anos após a morte do escritor, ou, né, no caso de filmes, é o mesmo pensamento e tal. Esse panorama me parece muito contrário a tudo que a internet representa. Não sei se gaguejei demais, mas assim, ó, eu fico puto com essas coisas. Pois é. Não, e especialmente, assim, a gente que viveu, né, um período de ascensão e potencialização da circulação de informação na internet, né? A gente viveu isso nos anos 2000 e pouco, e muitos ainda vivem, né? Não sei vocês, quem é de vocês que está nos escutando que baixa arquivos, séries, músicas em torrent hoje? Eu tenho meu serviço de torrent aqui, uso com alguma frequência, mas eu sei que tem um monte de gente que não usa, assim, a maior parte das pessoas não usa, e em determinado momento isso foi o padrão, né, de acesso à informação, a bens culturais, né, porque o que acontece é que é isso, né, eu comento um pouco no livro, assim, tanto a questão do download do MP3, por exemplo, nos anos 2000, foi a primeira grande possibilidade de quebra na internet de um sistema de venda de bens culturais que foi construído pela exploração da propriedade intelectual ainda no século XIX, né. Então, isso foi uma grande quebra, assim, isso quebrou, de fato, a indústria que, ao longo do século XX, foi acostumada a cobrar pelo acesso ao bem cultural de alguma forma. Então, a gente viu naquele momento, nos anos 2000, principalmente a partir de 99, com, por exemplo, o Napster, né? Os mais velhos vão lembrar do Napster, né? 99 foi quando o primeiro processo da Associação das Indústrias dos Discos contra o Sean Fanning, né, enfim, que era um dos criadores do Napster, né, que já no primeiro ano de funcionamento teve que responder um processo, acusação de pirataria, enfim, de ter que pagar $100 mil por cada música baixada, todo esse processo que acompanhou muito a discussão dos anos 2000 sobre pirataria, porque primeiro é isso, teve uma quebra no sistema erigido a partir do final do século XIX e do século XX, assim, então todos os bens culturais até então sempre foram baseados, né, na compra. É claro que com o avanço das tecnologias, ou com o avanço da miniaturização das redes sociais, da internet, enfim, a gente começa a ver um processo de cada vez ser mais fácil copiar, né? Então, mesmo nos anos 80, a cópia privada, né? Quando a gente escutava um disco e copiava por uma fita cassete, por exemplo, e distribuía essa fita cassete, era uma forma de pirataria, mas era uma forma que dificilmente ela teria uma escala enorme, porque estava falando-se de um bem físico, de uma fita cassete, eu teria que enviar pelo correio para outros lugares e tal, teria um problema. A internet facilitou isso, facilitou a questão da cópia privada, né, de eu acessar um disco, uma música, um filme e usar e compartilhar para vários lugares, né, porque é assim que funciona a internet, é baseada na cópia, é assim que funciona o sistema peer-to-peer, né, no qual o torrent é um exemplo, né, ele funciona assim, né, cada um tem um pedacinho do arquivo e 100 pessoas tendo pedacinhos do arquivo, fica mais fácil de baixar, fica mais fácil, todo mundo vai ter o arquivo, né? Porque quando a gente fala de um bem digital, a gente não está falando em uma subtração. Quando eu compartilho com vocês um arquivo, eu continuo tendo o arquivo. Isso é diferente de um bem físico, né? Eu compartilho com vocês uma fita, eu não vou ter mais a fita, né? A não ser que eu faça uma cópia dela. E quando na internet, a gente fala basicamente de cópias
como a gente chama de bens não rivais, né? Ou seja, eu vou manter a minha cópia compartilhando com vocês. E isso se propagou, né? Enfim, nos anos 2000, de uma forma muito evidente, assim, a gente cresceu com isso e dialogou com essa possibilidade disso, apesar da indústria cultural, né, vista especialmente estúdios de Hollywood, grandes gravadores, indústria editorial também, sempre ir contra, né, sempre fazer aquelas propagandas anti-piratarias meio bizarras, assim, né, que falavam que colocavam astros de Hollywood antes dos DVDs para dizer que você está prejudicando a cadeia, cadeia musical do artista, enfim, toda uma série de propagandas que foram muito comuns nesse período e que, de alguma forma, não conseguiram fazer com que esse tipo de serviço continuasse, né? Mesmo que o Napster tenha sido fechado alguns anos depois e reaberto de uma forma legalizada, como até hoje o Napster, inclusive, está em funcionamento como um serviço de streaming de música, se não me engano, eu não uso, mas eu sei que ele existe. Mesmo assim, outros serviços continuaram nesse processo. O que, de fato, potencializou essa mudança foi que a própria indústria cultural, né, essas plataformas de gravadoras, Hollywood, editorial e tudo mais, conseguiu criar plataformas mais fáceis, né? Tornou mais fácil para o usuário acessar um filme via streaming, via Netflix, do que baixar um conteúdo, baixar um filme via torrent, que eu tenho que procurar a legenda no Open Subtitles, tem que sincar tudo. Ficou mais fácil simplesmente ir no Netflix, pagando, né, e submetendo a um acervo no qual eles têm a curadoria, e ao longo dos últimos anos acabou se propagando, né? Hoje em dia, acho que todos vocês que estão escutando têm acesso a algum serviço de streaming, seja o Netflix, seja a Amazon, seja a Deezer, seja HBO Max, sei lá o quê. Todo mundo tem de alguma forma. Quem não paga tenta usar de outros, né, senhas compartilhadas, enfim, embora a Netflix não goste disso, a gente tenta fazer. Porque é isso, a indústria criou uma forma de fazer isso legalmente, porque tudo que está no Netflix, tudo que está no Amazon e todas as plataformas é legal, né? A gente sabe que não está cometendo nenhuma ilegalidade, baixando via torrent e tudo mais, né? E então, esse processo, houve uma transformação, acho que essa era de ouro da internet, ou pelo menos da informação livre, ela acabou enfim, já não é mais, né? A gente já não está há muito tempo, né? Pelo menos em meados da década passada, assim, a gente já não tem esse acesso livre a isso. E hoje em dia a gente tem uma discussão muito forte, né, que é um questionamento sobre essa utopia da informação livre, como a gente chama, enfim, essa utopia do acesso. Não, eu posso acessar qualquer coisa, eu posso construir, enfim, uma plataforma e conseguir pegar as informações gerais, né? A gente tem um problema aí, né? Porque como a Mackenzie Wark, né, que é uma autora que mora nos Estados Unidos, que escreveu um livro chamado Manifesto Hacker e o Capital Está Morto, que é uma pesquisadora que há muito tempo trabalha com isso, enfim, no Manifesto Hacker, ela mesma faz uma boa discussão sobre esse termo, assim, porque o Manifesto Hacker, né, foi publicado em 2004, né, está fazendo 20 anos agora, em 2024. E no prefácio que ela fez à edição brasileira, ela comentou assim, né, que o que para nós era uma prática de vanguarda, rapidamente, né, essa prática de liberar informação, de acessar a informação livre, rapidamente se tornou-se um movimento social, né, um movimento pela informação livre. E à medida que a internet se tornou uma forma de comunicação cada vez mais popular, todos começaram a compartilhar de alguma forma, né? E aí, no que ela diz no livro, né, a informação quer ser livre, mas está acorrentada em todos os lugares. Era uma informação muito corrente nos anos 2000, dos anos 2010. E a Mackenzie escreve, né, parecia que poderíamos, de fato, abrir a forma, a mercadoria da informação em favor de uma espécie de economia da dádiva abstrata, né? Só que o que a gente está vendo hoje, né, é um ocaso disso e é uma reflexão sobre o que, de fato, isso ainda permanece hoje, né? Porque o que acontece é que, assim, existe uma apropriação dessa informação livre, desses dados, né? A classe dominante, né, o que no livro ela chama de vetorialista e tal, de alguma forma pegou essa energia do movimento popular pela informação livre, porque realmente era um movimento popular de pessoas de vários lugares, e transformou isso em trabalho não remunerado, né? E isso ainda é mais visível quando a gente fala de inteligência artificial generativa hoje, né? Que a discussão, principalmente dos grupos ligados ao direito autoral, né, o Creative Commons, por exemplo, que é uma organização que
trabalha com licenças livres, criado nesse caldo aí dos anos 2000 também, e no qual aqui no Brasil eu faço parte do capítulo, né? A gente é uma organização ativista e tudo mais. A grande discussão é agora assim, putz, a gente acreditava na informação libertada da propriedade na rede, mas o que acontece é que essa informação é o que está alimentando o ChatGPT hoje. É o que está deixando a OpenAI uma das empresas mais lucrativas, bilionárias do mundo, né? Ela sugou toda a Wikipédia, está cuspindo informações para todo mundo que tem o ChatGPT aí, pegando essa informação livre de alguma forma, né? Transformando ela em trabalho não remunerado, né? Então, de alguma forma, como a McKinsey fala, o capitalismo, de alguma forma, explorou o nosso comunismo no sentido de compartilhar, de comunidade, compartilhar a informação, né? E agora esse ciclo de exploração está num momento ainda adicional, né? Porque todas as IAs, como eu disse, elas são treinadas nesse vasto tesouro de informações livres, né? Que a gente criou com a melhor das intenções, talvez, de compartilhar de fato informação, né? De compartilhar baseado num ato muito generoso e genuíno do ser humano, que é de compartilhar informação. E aí o que se discute mas será que a nossa utopia deu errado? Será que a informação livre, de fato, precisa ser revista hoje? Será que a gente precisa pensar em outras formas de discutir isso? E acho que a gente está no momento justamente de pensar essas questões hoje, tanto no Baixa Cultura quanto em outros lugares, né? Acreditamos, eu acho que não é que a nossa utopia, de fato, deu ruim, mas é que a construção social e jurídica do copyleft, da cultura livre, da informação livre, ela não foi suficientemente robusta para poder barrar a apropriação indevida por parte de empresas como a OpenAI, né? Porque, teoricamente, por exemplo, a Wikipédia, ela tem uma licença que todo o conteúdo da Wikipédia ele pode ser compartilhado, pode ser remixado para qualquer fim, inclusive fim comercial, desde que todo o conteúdo seja compartilhado pela mesma licença. Ou seja, tudo aquilo que é produzido a partir da Wikipédia, teoricamente, teria que ser também aberto e todas as liberdades que eu tive nessa licença, as pessoas teriam que ter a partir do conteúdo que eu produzisse com o conteúdo da Wikipédia. Mas isso não acontece, né? A própria OpenAI, por exemplo, não fez isso, né? De alguma forma, se apropriou dessa informação livre, né? E aí o que eu vejo hoje também é um movimento, às vezes, perigoso, assim, né, que é a velha disputa que se tinha nos anos 2000 entre a indústria do copyright, né, do direito autoral, das grandes gravadoras, dos estúdios de cinema e tal, de proibir a pirataria, né, de não pode, tá afetando a produção dos artistas e tal. Agora, de alguma forma, está se aliando também nessa disputa contra a OpenAI, né, como se eles fossem o lado libertário que se apropriou de tudo e agora não. Agora a indústria cultural está se aliando, né, junto com o jornalismo, junto com a Globo, enfim, fechando cada vez mais, né, tentando, não quero que o meu conteúdo seja usado para treinar ChatGPT e outras inteligências artificiais, não quero. O que de fato é legítimo, talvez seja, de fato, é importante, mas a discussão é que em nome dessa legitimidade de não querer que meu conteúdo seja apropriado por uma grande empresa, de um sistema de inteligência artificial generativa, se está novamente defendendo um fechamento, né? Não, então não compartilha nada, não, então vamos fechar tudo de novo, né? A mesma discussão que a gente tinha da pirataria nos anos 2000 agora está sendo colocada novamente pela indústria do direito autoral nesse ponto, assim, e acho que é algo que, enfim, em torno da discussão da cultura livre, hoje a gente fala muito sobre isso, assim, como que a gente vai contra, digamos, ao capitalismo, neoliberalismo das big techs. Eu não quero que tudo seja apropriado por elas, mas ao mesmo tempo também não cai no colo da indústria do direito autoral de dizer agora vamos fechar tudo de novo. Não quero. Não quero. Informação livre. Algum tipo de informação precisa ser livre. A gente precisa pensar sobre isso, assim. Então vejo pares aqui, especialmente na América Latina, no sul global, enfim, com quem eu tenho mais relação, muito pensando sobre isso, assim, como é que a gente forma estratégias disso, como é que a gente, cria licenças sobre isso, como é que a gente estabelece o direito de acesso também, a gente garante o direito de acesso, né? A gente não quer fechar de novo toda a informação e a gente tem que pagar para acessar uma informação, a gente não quer isso. Como que a gente garante o mínimo de direito de acesso à informação para ser remixada e tudo mais, porque a gente sabe que a partir da década de 70 para cá, a quantidade de formas culturais criadas a partir do remix, a partir da informação libertada, né? Desde o rap, né? Que não existiria se não houvesse a pirataria dos samplers,
até toda a construção dos memes, por exemplo, né? O meme é baseado no desrespeito ao copyright, né? Porque se fosse pedir autorização para cada meme realizado, a gente não teria memes por aí, né? Então onde está hoje, digamos, a discussão em torno da cultura livre hoje na internet, né? Muita discussão sobre o input, né? Como que a gente vai organizar essa proliferação de inteligências artificiais, como a gente vai construir algo que seja mais para nós e que não seja esse fim comercial bizarro que a gente vê, e como que a gente pode proteger sem fechar completamente. Gabriel Divan tem muita coisa aí. Agora, o Leonardo falou desse negócio das propagandas anti-pirataria ali dos anos 90, 2000 e coisa, e tem uma história muito curiosa. Todo mundo que é velho, que nem eu aqui, vai lembrar que quando tu botava aquele DVD ou aquele VHS, eu acho até que tinha na época, tinha aquela propaganda do você não roubaria um carro, você não roubaria uma bolsa, né? Então por que você tá pirateando filme aqui? Não, só um pouquinho. Posso dar o troco em bala? Aí vinha umas balas de fuzil, assim, você financia o crime organizado. Mas esse do você não roubaria um carro, Divan, tinha uma música de fundo, e o que é interessante é que aquela música, na verdade, bom, ela não foi pirateada, mas ela foi roubada, porque o cara que compôs a música, ele não autorizou o uso. Olha que maravilha. Não, tinha outra. Tinha uma fantástica que era assim, o pai falava que o filho colava na escola, não sei o quê, aí chegava de noite, era aquela coisa bem caricata. Aliás, né, eu quero colocar para vocês isso. Estamos aí em tempos de discutir recém a legalização do consumo de umas poucas gramas de maconha. As propagandas contra as drogas, e se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês encontram isso, né? Principalmente aquelas anos 50, 60, né? No estrangeiro, era aquela coisa bem caricata, assim, e a gente passou para isso nos anos 90 e 2000, porque aí tinha essa história da pessoa não pode colar na prova, tem que ser bom aluno. Aí de noite o pai chegava e dizia assim, agora eu vou ver esse meu joguinho aqui só no gato da TV pirata. Daí as crianças falavam, não papai, não é pra fazer isso. Aí dava errado, porque na propaganda sempre dá errado, né? A pirataria era muito engraçado, cara. Lembra também de uma outra propaganda muito legal, assim, que eu até cito no livro, né, que essa aí um cartaz, assim, né? Que era a imagem de uma pessoa, assim, cutucando no braço, parecia um Lenin, assim, cutucando no ombro, assim, uma outra pessoa que estava em frente a um computador, aqueles de tela de tubo, assim, que dizia assim, quando você está baixando arquivos, você está baixando o comunismo e tal. E aí a imagem era isso, era como se fosse uma polícia, você está sendo comunista ao baixar conteúdos, né? É muito bizarro. E não esqueçam, né? Olha o que eu vou dizer, não esqueçam do inesquecível, num sentido de gozação, porém absolutamente esquecível, personagem Dogão. O Dogão é mau, tá? Vocês lembram dessa? Dogão é mau au. Exatamente, saiu um rap uma vez, né, que não identificava quem era o cantor por trás, mas era tipo aquele esquema do Gorillaz, né, tu tinha um personagem de desenho animado que era o rapper, e era o Dogão, e o Dogão, meus amigos, ele fazia uns rap, assim, muito invocado contra a pirataria de CDs. Vanilla Ice brasileiro. É tipo isso, cara. Porra, enfim, eu queria saber, assim, ó, a gente tem que colocar uma coisa aqui que é interessante, porque no início dos anos 2000, principalmente, a questão da pirataria, ela ganhava a guerra e ela assombrou a indústria, principalmente, né, foi lembrado aqui o caso do Napster, e aí depois veio uma série de outros aplicativos, assim a gente não chamava na época, né, que trabalhavam ou com um esquema de armazenamento, que era derrubado paulatinamente, ou trabalhava com o peer-to-peer, aí tinha a Kazaa, tinha o SoulSeek era maravilhoso, cara. E a guerra era disputada no seguinte sentido, atenção, 2 pontos, abre aspas, não quero pagar, né? Quero de graça. E aí era o sentido da coisa, né? Era mais ou menos aquela história de você vai pagar por isso ou você vai pegar agora de graça. E aí o contra-argumento era tipo esse do Dogão, né? Essas coisas assim do tipo, o seu artista preferido vai passar fome. Eu fico imaginando assim, o Roberto Carlos, a Mariah Carey, né? Os teus amigos do Metallica, o que Metallica, foram muito contra o Napster. Eu fiquei imaginando eles assim, o Metallica ali em
São Francisco, no bairro Tenderloin, né, pedindo dinheiro e quebrando vidro de carro, porque eles começaram a passar fome, né, depois disso daí, né, enfim. Bom, isso que o Felipe martela sempre é uma coisa que eu acho que é preciso dizer, porque aí tu fala assim, cara, você já viu aquele filme? Não sei, não vi, tem aonde? A gente debochava do vovô e da titia que pesquisava no Facebook como se fosse um site de pesquisa, né? Onde comprar remédio. Pois é, virou isso. A juventude virou isso. Quer dizer, o cara ele não sabe fazer nada além de lidar com rede social. Como diz sempre, né, o meu querido amigo Marcelo Kozer, que também é professor, né? O cara fala assim, a juventude de hoje em dia, né? Os caras assim, estão voando na nossa frente. Cara, não estão. Os caras só sabem falar de rede social, só sabem lidar com rede social, só sabem agir em rede social e só conhecem os macetes de mexer em aplicativo de rede social. Principalmente na questão de foto. Tu muda isso aqui, que lá a foto fica assim assada. Cara, a questão é, eu acho que a necessidade de comodismo dessa internet, né, que foi o começo da fala do nosso convidado, que é a internet que ela te esfrega na cara os lugares e não faz mais tu navegar, né? A palavra navegador, ela tristemente deixa de ter sentido, porque você não navega para lugar nenhum, tudo é entregue, tudo tem aplicativo, tudo tem notificação, tudo está simplesmente te botando, né, na fuça uma bandeja com o conteúdo. Então, se não tem ali, parece que o filme não existe, parece que a série nunca foi produzida, parece que o livro não foi escrito, parece que não tem como ver. A gente se entregou por um comodismo, a gente se entregou por uma rapidez, por uma facilidade dessa maneira, e aí eu fico pensando agora, qual é o discurso de hoje, né? Porque se o discurso antigamente era uma coisa meio tosca, no sentido de tu falar de cultura livre só como se a única vantagem fosse não pagar, sei lá, R$50 por um disco, não pagar não sei quantos reais por uma entrada de cinema. A vantagem era uma vantagem tacanha. Você compartilhava e você pegava as coisas por tacanhice, né? Eu me lembro que uma vez eu estava, e quem nunca, né? Eu estava num lugar onde eu trabalhava, e aí, meus amigos, eu baixei ali o SoulSeek, né? Para aproveitar a internet mais rápida, né? Sabe como é que é, né? E aí, resultado, eu não tinha pasta para share nenhuma das minhas músicas, dos meus conteúdos, eu tomei uma carraspana do cara de quem eu tava baixando algumas coisas lá. Onde é que já se viu? Cadê teu compromisso, cara? Porque tu não tá liberando pasta pra share, mas tu tá pegando as minhas, e é isso e aquilo. O cara quase deu um discurso desse, do tipo assim, olha, se acabar os PIR, vai morrer tudo, não sei o quê. E eu disse, calma, eu tô no trabalho, cara. E o discurso era, vamos pegar de graça. Havia pouco dessa coisa do tipo, cara, vamos compartilhar para não sumir. Agora nós estamos com esse problema. As coisas estão sumindo, estão bloqueando os acessos e a maioria das pessoas ela foi cooptada no sentido de, olha, eu quero prontinho na minha casa, entregue, de bandeja. Tanto é que faz sucesso o aplicativo de streaming de pirataria que simula, por exemplo, a Netflix, né? É uma coisa engraçada. Como é que a gente tenta virar esse discurso agora? Como é que a gente tenta convencer as pessoas? Porque nem o grátis está adiantando, porque o cara prefere pagar para Netflix para ter o trocinho bonitinho ali, né, na sua cara. Ele paga, inclusive, para Netflix escolher o que ele vai ver, cara. Escolher o que aparece para ele como opção. E com qualidade péssima, né? Isso eu não vou nem falar, né? Então, como é que a gente ganha a guerra agora? Porque só dizer que é de graça, como quem diz assim, roube, se possível, né? Não é mais um argumento que estaria assim na frente da vitrine, no destaque. Essa é uma boa pergunta. Se eu soubesse, eu estaria tentando ganhar a guerra mais fortemente. Aqui, assim, Leonardo, aqui é o seguinte, o Vira Casacas também é palco para quem sabe fazer ao vivo, né? Então, quem sabe, dá o caminho das pedras para nós aí, para todo mundo anotar e para amanhã a gente virar esse jogo aí e fuder com eles. Pô, mas é foda mesmo, porque é uma grande discussão, assim, que se tem, porque é isso, a gente fazia como pequeno atos de rebeldia de não querer pagar 30, 50 reais por um disco e tal, nos anos 2000, e para ter acesso, né? A gente queria ter acesso. Eu vou só fazer um adendo aí, para botar mais pimenta aí. A gente também tinha um certo grau de hipocrisia, porque como a gente não tinha toda essa base, esse arcabouço, assim, ou pelo menos não com tanta força de
Vamos fazer a informação circular livre, vamos fazer os conteúdos não sumirem. A gente também mandava uma cartada meio hipócrita. Eu, pelo menos, eu admito que eu mandava essa. E você tá tirando dinheiro do seu artista preferido. Aí eu vinha assim, cheio de arrogância, e dizia assim, mas sabe quantos % do CD vai pro artista? Então, na verdade, eu estou golpeando, são as grandes gravadoras. Tá, eu queria dar um verniz ali pra minha baixada de disco. Bota os óculos e vem o Roger Daltrey. É isso aí. É isso aí, pô. E sabemos que é muito pouco. E pelo menos, assim, algumas pessoas tinham um compromisso ético, assim, que era tipo, beleza, eu vou baixar a discografia do Pink Floyd, mas eu vou a banda ali que eu conheço, dos caras ali, eu vou no show, vou comprar o CD. Né? Porque, tipo, é diferente, assim, né? Uma coisa é eu baixar a discografia do Pink Floyd no Napster ou no SoulSeek ou algum torrent. Outra coisa é eu ver uma banda que eu ajudei indo nos shows, a formar. Outra coisa é eu baixar o arquivo dele. Não que isso eu posso baixar também, mas eu posso... Entendo que a escala é diferente, né? E essa é uma discussão que pelo menos muita gente naquela época também tentava fazer, né? Olha, peraí, não é tudo, assim, né? Tem certos... Vamos tentar estabelecer um download ético aí, de alguma forma, né? Mas, de fato, hoje é pouco, né? Pode perguntar para as pessoas abaixo de 20 anos aí, quem que baixa conteúdo na internet, né? Quem que vai no torrent, vai nos clubes de download e tal, que existem por aí, a gente sabe que existem, estão se espalhados por vários lugares aí. São poucos mesmo, porque a gente se acomodou com a facilidade. Eu acho que essa que e é difícil desacostumar, né? O Gert fala, né, no livro do Extinção da Internet, da gente desautomatizar, né? Porque virou um processo automático da gente. A gente vai à noite, cansado, vai olhar um streaming Netflix. Não vai chegar lá e vou ver o torrent, vou procurar uma legenda e vou baixar, né? Tipo, não, tu já automatizou esse processo. É um pouco mais difícil fazer isso. Embora eu conheça pessoas que tenham serviços que ficam baixando arquivos, assim, tipo Netflix, e não é esse serviço de torrent que emula o Netflix, que tem um acervo maravilhoso, não é esse, mas é justamente criar uma espécie de uma central de mídia, assim, a partir de torrent, criar um player livre e tal, e poder ter acesso a um monte de coisa. Por aí, tem uma galera de programação, de software livre, que faz muito isso ainda, né? Mas é que a discussão é como é que a gente pode desautomatizar esse processo, não é É difícil encontrar um argumento fácil, né? Porque não são argumentos assim individuais, como o argumento de não, eu não quero pagar isso, né? São argumentos que, no fundo, são argumentos coletivos, né? Tipo assim, como é que eu vou cuidar disso, né? Quando a gente fala hoje, não à toa, o movimento onde permanece a discussão em torno da cultura, do conhecimento livre, é muito movimento ligado à ciência aberta e aos recursos educacionais abertos, né? Que são recursos onde mais claramente se exige uma necessidade do negócio ser livre. A gente poder ter acesso, a gente precisa ter acesso aos livros para poder produzir qualquer que seja o conhecimento, seja na escola, seja na universidade. A gente precisa disso, então é mais fácil. E por aí, né, os recursos educacionais abertos, tanto a discussão em torno da ciência aberta, né, de deixar os protocolos para a construção de um experimento científico de forma aberta, em licenças livres, não apenas transparente, como em licenças livres para poderem ser usados e remixados. Aí continua muito a discussão em torno do conhecimento livre, né? Enfim, na discussão acadêmica também está por aí, porque aí tem um argumento coletivo também, não é apenas individual, é um argumento que o progresso da ciência e do conhecimento é necessário o conhecimento livre, ou pelo menos boa parte do conhecimento tem que estar livre. Eu não vou conseguir terminar uma faculdade se eu tiver que comprar a cada semana um livro de R$50, a não ser que seja um herdeiro, uma pessoa com muito dinheiro, eu não vou conseguir, eu preciso ter acesso a isso. Então, por aí é um caminho mais fácil, mas acontece que hoje em dia as pessoas têm uma certa dificuldade, né, de leitura também, e estão automatizadas no processo de procurar as coisas nas plataformas, né? Enfim, YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais. Então, realmente é um grande desafio, assim. Eu acho que eu tentaria uma argumentação aí, né? Sendo um pouco otimista, talvez ingênuo, mas uma discussão em torno do cuidado e do comum, né? A gente precisa criar lugares, conhecimentos comuns, né? A gente não pode deixar a apropriação de tudo. A gente não pode deixar com que uma indústria do copyright, do direito autoral, se aproprie de tudo. A gente tem que criar os nossos protocolos para preservar o que é comum. A gente precisa disso, estabelecer
esses comuns digitais de alguma forma, né? Protocolos para gerir isso também, né? E esse é um diálogo, por exemplo, que tem uma abertura com decrescimento, por exemplo, né? E acho que esse seria um ponto, assim, que eu falaria, olha, a gente precisa pensar nisso, porque como vocês comentaram, né? O fato da gente estar cada vez mais deixando as nossas fotos de viagens em nuvens de outros computadores, a gente está perdendo essas imagens, né? A gente vai recuperar, por exemplo, no aspecto específico de o que foi feito durante o Ministério da Cultura na época do Gilberto Gil, a plataforma que tinha de cultura digital, saiu do ar. Então a gente perdeu uma infinidade de trocentos blogs, trocentos conhecimentos que foram perdidos. Se a gente coloca nas redes sociais, hoje a gente não sabe até que ponto, né, as redes vão ficar abertas, né? A gente está vendo um processo especificamente no Facebook de fechamento, de cada vez ser mais difícil da gente, enquanto pesquisador, obter dados para pesquisar, né? A gente não tem mais CrowdTangle, foi fechado, o Facebook está criando uma própria plataforma para isso, está dificultando de alguma forma, ou está querendo controlar mais esse acesso à informação. Isso é prejudicial para todo mundo, né? A gente está colocando o nosso conhecimento, a nossa informação na mão de poucas pessoas, de grupos de pessoas que a gente sabe quem são, né? Os grandes construtores dessas plataformas, dessas big techs, né? Então, eu acho que o Gert fala uma coisa, né, no livro do Extinção da Internet, de automatizar os processos para desautomatizar, né? Então, usar IA de alguma forma, por exemplo, para desautomatizar essa nossa atenção enfeitiçada pelas plataformas. Como que a gente pode, de alguma forma, usar menos, né? Usar menos, sair do feitiço das plataformas e como eu também dar um passo para trás para poder dar dois para frente, né? Esse passo para trás de desacostumar com a facilidade do Gmail, com a facilidade do YouTube, de todas as plataformas que são colocadas, é muito difícil. É algo que é feito para viciar, né? É feito toda a lógica das plataformas, é a economia da atenção, né? A coisa de quanto mais tempo se estiver nas plataformas, mais dados se produz, mais dinheiro é feito a partir dos dados produzidos e circulados e remixados, né? Então é uma lógica muito difícil de sair, assim. Por outro lado, eu acho que esse processo de a gente tomar consciência disso, pelo menos, já é um primeiro passo, assim. Por isso que, como eu já comentei com você, sempre que possível, eu lembro da galera do software livre, dos pontos de cultura digital que existem no Brasil ainda, que existe um movimento rearticulado a partir da existência do Ministério da Cultura novamente, mas também de várias pessoas, programadores de software livre espalhados pelo Brasil, e especialmente América Latina também, que estão tentando mostrar que, assim, ao criar uma plataforma para subir um vídeo que não é o YouTube, a gente percebe a dificuldade que é, às vezes, subir um vídeo na internet e a gente dá um pouco mais de valor, a gente entende o processo, a gente abre a caixa preta. Porque o YouTube tem uma série de camadas de design que faz com que a gente simplesmente suba ali, né? A gente não sabe para onde vai ser armazenado isso porque eles têm data centers infinitos. Mas quando a gente usa a plataforma da Baubaxia, por exemplo, que eu citei da rede Mocambos, a gente sabe que o design é muito mais difícil de ser feito, é um design mais tosco num sentido, de alguma forma. O que não é ruim, mas é que nos dá consciência, né? É como se tirasse o véu que é colocado pelas plataformas, enfim, pelo YouTube, para a gente perceber, olha, é assim que funciona a coisa, não é tão fácil assim, né? Então, como que a gente pode potencializar essas iniciativas para a gente mesmo tomar consciência, assim, sobre como é que funciona, né? Eu acredito muito nisso, assim, acredito muito no processo de abrir as caixas pretas por trás das plataformas, das tecnologias, como um processo de construção de autonomia mesmo, né? Para tudo. Não, Leonardo, sabe que eu vou fazer aqui mais uma vez aqui uma rasgação de seda com o Gabriel Divan, puxando disso que tu estava falando, porque o Gabriel Divan foi o cara que me deu, né, uma luz assim, na questão dos livros que a gente escreve. O Gabriel tem livro lançado, eu tenho, e o Gabriel fez, não sei se sempre, Gabriel, depois tu me corrige aí, cara, mas questão de botar os livros também em um formato PDF gratuito, sabe? Quando tu fala dessa questão do conhecimento, principalmente dentro de universidade e coisa do gênero, poxa, livro de direito, tu vai dar uma olhada, eles custam R$200, R$300, é muita grana, é muito dinheiro. Então, assim, ó, eu entendo
plenamente quem faz disso. Poxa, a gente tem amigos ali, o Leonel Caldela, Felipe Castilho, galera que é autor, que tá escrevendo, que tá vendendo o livro dele, tem que vender, tem que apoiar esse pessoal, tem que ir lá, né, botar o dinheirinho ali para comprar, por causa que é a profissão deles e é isso aí mesmo, é assim que funciona. Agora, né, uma coisa que eu acho que foi o Divan mesmo que falou, quem tem condições, né, no nosso caso, a gente é professor, a gente recebe para pesquisar, a gente tem que publicar. Quem puder dar uma pensada, tipo, poxa, eu vou publicar um livro, mas não precisa de repente fazer as 10 mil cópias em capa dura, não sei o quê, bababá. Não é ter um ganha-pão. Tiver como fazer isso aí, assim, eu acho que é tão importante a gente lembrar que dá para fazer isso aí, dá para publicar, pegar lá o registro do livro, vai contar para tua publicação. Poxa, faz gratuito de uma forma o mais acessível, porque é difícil para as pessoas comprarem, é difícil para quem às vezes está pagando uma mensalidade ou está trabalhando para conseguir se transportar até a universidade, até a faculdade, sabe? Conseguir comprar esse livro. Então, assim, ó, tem um monte de gente que eu conheço que eu tenho certeza que conseguiria fazer um troço desse, sabe? Então, assim, ó, abrir mão do bonitinho pela editora, fodalhona, bababá, né, que fica legal para fazer o lançamento, mas eu acho tão importante quem puder fazer esse tipo de coisa, cara. Então, assim, ó, né, agradeço o Divan mais uma vez pela inspiração, né? E, Divan, a gente já tá partindo pra finaleira, assim, não sei se tu quer engatar comigo numa pergunta ali, porque o que eu queria saber era exatamente em torno disso aí, né? A gente não tá falando em sacanear o autor, a gente não tá falando em sacanear quem tá produzindo coisa, né? É uma outra ideia em cima do negócio. Não, assim, eu vou complementar essa pergunta e essa plataforma, né, para o nosso convidado surfar. Eu queria dizer que, olha, eu tenho 3 livros lançados, um deles é por uma editora grande e tradicional da área jurídica do Brasil, que é o meu primeiro, e os outros 2, eles foram lançados por uma editora menor, mas com um projeto gráfico lindíssimo, que é a Elegância Iuris, e o acordo que foi possível fazer com a Elegância foi que a gente tivesse as cópias para vender, físicas, ao mesmo tempo em que estaria liberado para mim, para uso e distribuição de como eu bem entender do PDF. E eu sempre digo isso, né? Quem ganha dinheiro com um livro, com venda de livro, é assim, ó, é alguém que é best-seller, né? Seja de ficção, não ficção, livros técnicos, livros jurídicos caríssimos, né? Como a gente tem visto e o Felipe falou. Então a minha pretensão, já que não é ganhar dinheiro com isso, a minha pretensão é ver a minha mensagem espalhada, é ver, né, as coisas que eu estou propondo chegarem mais rápido nas pessoas. É o maior barato o cara dar uma palestra, por exemplo, e no final dizer assim, olha só, galera, isso aí está no meu livro, tá? E vocês podem comprar aqui, ou se quem quiser pode baixar aí, ó, pode baixar e dar o endereço e pronto. Tá resolvido, cara. Agora, é aquela coisa, né? É um acordo possível de ser feito, é um acordo que está numa faixa, assim, de ou quem tem margem para negociar porque é, né, ou pode-se dizer underground, ou para quem é muito gigantesco, né? Uma das inspirações para eu fazer isso, e a primeira vez que eu fiz foi em 2015, para não dizer que a gente falou mal, né? Essa o Moisés vai gostar de saber, ele já sabe disso, né? E eu acho que ele vai gostar de rememorar. Uma inspiração que eu tive para fazer isso foi a banda preferida do Moisés, que é o Radiohead, né? E a gente briga muito, eu e ele, já há muito tempo, né? Porque eu não sou tão fã assim, embora eu goste mais de implicar com ele, porque eu gosto, tem vários discos que eu gosto. E eles lançaram aquele In Rainbows, quando, acho que era 2008 ou 2009, que eles botaram a público o disco e disseram assim, galera, é o seguinte, tá aí o disco, paga o que você quiser. Se quiser pagar $300 para nós, paga. Se quiser pagar os 50 centavos, paga, tal. E eu pensei, cara, isso é uma forma muito honesta de alguém que é tão grande e certamente tem público, que vai ter turnês lotados e vai vender discos pra caralho. É uma forma muito legal, assim, de tu divulgar e de tu dizer, olha, tá aí o disco, cara. Então, dá uma ajuda pra nós aí, mas se não quiser, né, também pega aí, pronto, tá resolvido. E isso é uma coisa muito legal, cara, mas assim, um Radiohead da vida, né, não vai perder nenhum dinheiro com isso, né, ao contrário, né, no cálculo vão ganhar. O Gabrielzinho e o Filipinho aqui, né, vamos botar na prancheta aqui, né, vão perder dinheiro, tá, com isso. Agora, é uma aposta que a gente tem, que a gente prefere. Então é aquela coisa, compra para ajudar,
compra para dar uma força, compra para fazer margem, compra para ajudar a visibilizar, inclusive. Mas, cara, eu não tenho, eu prefiro muito mais, né, perder esse dinheiro, eu não vou nem botar entre aspas, do que ficar com aquela história. Tá cheio de livro lá, ninguém comprou. Olha só, lancei um livro muito bacana aqui, R$280 e ninguém leu. Tá? O que me adianta, cara? O que me adianta? Então eu queria que o Leonardo entrasse nessa toada também para falar disso, porque tem muito conteúdo que está ali para ser baixado, para ser divulgado. E aí o cara pensa, tá, mas como é que sobrevive esse projeto? Como é que fica essa questão? E aí talvez ele possa nos responder agora, né? De uma maneira bem... falando com propriedade, né? Como é que sobrevivem esses projetos aí, já que vocês estão, por exemplo, pedindo, inclusive sugerindo que certos conteúdos de vocês que envolvem esse trabalho de quase 20 anos aí sejam baixados? Vocês estão só com perguntas do milhão para mim hoje. Ótimas perguntas, né? Cara, eu acho que a discussão em torno do qual é o fim daquele produto que tu faz é muito importante, assim, como eu comentei. Fins educacionais, científicos, fins ligados à escola, universidade e tal, é uma coisa, né? Eu também acho assim que é legítimo a pessoa querer cobrar, porque faz sentido, custa mesmo, né? Especialmente um bem físico, né? Um livro, especificamente um livro físico, né? A gente fez esse teste com a Cultura Livre, né? A gente publicou pela Autonomia, a Fundação Rosa Luxemburgo, impresso, e ele está disponível no Baixa Cultura, como também todos os outros livros que eu mencionei aqui das nossas coleções estão disponíveis em PDF, porque é aquela discussão que eu comentei, né? Eu não acredito que o bem físico é o bem rival, o bem digital não é. Não acredito no compartilhamento, na colaboração. Eu fiz uma vez o arquivo digital, já está liberado. Agora, o livro impresso ele tem um custo diferente, tem um custo impresso e não tem nenhum problema as pessoas cobrarem por ele. Existe essa diferenciação muito clara, assim, né? Porque... E aí, os motivos que as pessoas vão cobrar, enfim, cada um tem o seu e tal, mas não acho que também seja liberar tudo gratuito, porque, de fato, também sinto que é necessária a importância do autor, como é que a gente vai sobreviver e tudo mais. Mas a minha questão é o livro digital mesmo, sabe? Então, eu não consigo particularmente, desculpa aí, editoras, mas não consigo pagar por versões digitais, assim, eu não acho que... Tem muita dificuldade nisso, entendo que se for uma experiência digital, acho que faz mais sentido, mas eu nunca paguei por um e-book, eu sempre baixei de alguma forma quando eu precisava. E eu acho que são coisas diferentes, assim, acho que são acessos diferentes que a gente tem que considerar, né? E o fato de não avançar, muitas vezes, a discussão em torno de como que essas iniciativas, sei lá, se tem a Rede Mocambos, mas como outros veículos, enfim, não avançam, não constroem escala, né, que é a grande discussão política, né, do nosso tempo, escala, micro e tudo mais, tem a ver com a dificuldade de criar um modelo de negócio para se estabelecer. E talvez a questão seja essa mesmo, não vai existir um único modelo de negócio que vai sustentar o acesso livre de forma generalizada. Existem vários modelos, né? O próprio Gilberto Gil, né, quando foi ministro da Cultura em 2011, ele falava, né, basicamente, a mesma pergunta que tu fez foi uma pergunta que um músico fez para uma palestra dele lá em Santos, 2011, se eu não me engano, que é tipo assim, muito legal essa coisa de acesso livre e tal, e aí, como é que eu vou sobreviver com a minha banda e tudo mais, né? E aí o Gil, né, com a sua grande sabedoria, falou assim, olha, não sei, você quer que eu dê uma resposta pronta, mas a questão é justamente isso que o digital coloca, não existe mais uma resposta pronta. Se durante todo o século XX boa parte do século XX foi uma resposta, uma banda para fazer sucesso precisa se associar a uma gravadora, ou então tem que ter um trabalho muito foda no alternativo independente. Agora existem várias formas de fazer isso. Algumas formas são tão ou mais piores do que as que já tinham antes, né? Porque o que a gente acontece especificamente na música, né? O que Spotify paga para os artistas é menos do que uma gravadora pagava, assim, né? Centavos a partir de determinadas execuções e tal, porque também é uma plataforma super monopolista que só consegue pagar, ainda que seja mixaria, a partir de determinados views e tudo mais, né? Então, não existe uma forma única, assim, para isso, né? Eu acho que cada pessoa vai encontrar isso, é uma dificuldade tremenda, assim, porque quando a gente fala também, mais uma vez, já que tu citou o decrescimento no início, né? A gente sempre está pensando na escala, né? No mais, né? A gente vive num mundo capitalista que nos estimula mais tudo.
E aí, às vezes, na verdade, não vai existir um modelo que maximize tudo. Talvez a gente vai ter que encontrar modelos para cada situação específica, para um autor específico, para um leitor específico, para um músico específico. Vai ter que se aliar de outras formas, fazer show, ou quem não pode fazer show, quer sobreviver a partir de composição, vai criar algum mecanismo possível para isso, que eu não sei, vai criar, sei lá, uma forma de cobrar por isso, que é diferente, que não foi inventada ainda. Então, de fato, é uma pergunta que não tem mais resposta única como já teve. Por isso, a diversidade de experiências, né, pode ser interessante assim, né, para esse processo. E acho que aí, enfim, no Baixa Cultura, durante algum tempo, a gente tentou documentar algumas dessas experiências, né, para tentar mostrar para as pessoas como é que faz, enfim, que, na verdade, a venda do livro pode, se não sustenta o autor, pelo menos ela pode potencializar algumas outras coisas, né? Algumas atividades específicas, o quanto a discussão ainda em torno da autoria e do acesso, né, pode ser feita, o que de fato precisa ter acesso livre, né? Também é uma discussão quando a gente fala de dados abertos, de LGPD e tudo mais, né? Dados sensíveis de SUS, por exemplo, não podem ser abertos completamente, precisa de um protocolo para isso. Determinados tipos de livros, por exemplo, não sei se podem também, deve haver um tipo de regulação, de controle, de cuidado, melhor dizendo, pelas próprias pessoas, mas isso eu sei que sou um pouco ingênuo e talvez utópico, mas a gente também é movido disso, né, de ingenuidades e utopias para conseguir sobreviver no dia a dia. Muito legal, Leonardo. Olha, que conversa gostosa, coisa boa poder falar disso, e a gente tem muito mais para falar no futuro, com certeza, mas Gabriel Divan, vamos chamar dicas culturais, né? Num programa recheado de dicas culturais. Mas agora a gente chama dicas culturais com o apoio, o patrocínio de Editora Funilaria, com o apoio, o patrocínio de O Artesão, aí dá um tchan a mais, né? O cara lendo dicas aí, que muitas delas foram mencionadas pelo nosso convidado aí, que mostram mais uma vez que a Editora Funilaria tá na crista da onda, tá na ponta de lança dos debates aí. Você adquire as obras da Editora Funilaria, tem muita coisa que dá para baixar, tem a parceria aí com a Baixa Cultura também, mas tudo isso, Felipe Abal, aonde mesmo que a gente encontra? É só ir lá no site editorafunilaria.com.br ou na redinha das fotos lá também, Editora Funilaria. Bastante coisa lá, muita coisa que foi citada aqui, então você vai encontrar lá também, assim como no site então do Baixa Cultura. Olha aí, e o Artesão, pizzas artesanais pré-assadas, aquela pizza que é 5 estrelas, mas o preço não é de 5 estrelas, e principalmente você finaliza ela, você esquenta ela, porque ela é pré-assada no lugar mais chique, mais charmoso e mais 5 estrelas da cidade, que é a sua casa. E aí você vai lá em O Artesão, em todas as redes sociais, principalmente na das fotos, você vê a variedade incrível de sabores e outras coisas, além das pizzas que eles têm para oferecer. E na tela entrega, você vai pedir pelo telefone ou pelo Zap Zap, lembrando que vai ter alguns lugares de Porto Alegre e Canoas, principalmente, que estão ainda muito afetados, vai fazer daqui a pouco 2 meses essa porcaria, né? Tem lugar que ainda não normalizou, porque sabe como é que é o nosso prefeito, né? É muita inovação aqui, e é muito neoliberalismo, né? É muito mercado, né? Enfim, mas você pode pedir pelo Zap Zap, você pode frequentar as lojas de Porto Alegre, de Canoas, de Criciúma, Santa Catarina, e aí você diz assim, ó, eu escutei lá no Vira Casacas o Leonardo Foleto, e aí você fica isento da teleentrega. Que tal? Você paga só o valor da pizza. É a mamata do Vira Casacas. O que a gente tem de dica cultural aí, Felipe Abal? Cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, depois desse episódio todo, eu vou ser bem sucinto, gente. Entrem lá no Baixa Cultura mesmo. Esse livro do Leonardo, não é porque ele tá aqui, eu já falaria em outras situações. Esse A Cultura é Livre é muito legal, Leonardo, muito legal mesmo. Gostei muito desse apanhado histórico. Tem citações muito interessantes, tem coisas pra gente ver, né? É sempre bom a gente pensar que nem sempre foi assim, e se nem sempre foi assim, significa que não precisa ser assim para sempre, né? O que é ótimo pra gente. Lá no Baixa Cultura tem coisa do Mark Fisher também, que é muito legal. E nesse livro do Leonardo, A Cultura é Livre, tem o título de um livro que é citado. Uma hora, Leonardo, me chamou muito a atenção, porque assim, eu achei magnífico, né?
que é esse do William Alford que tu fala, e o título é o seguinte, Gabriel Divan: roubar um livro é uma transgressão elegante. Que legal. Que vem de um conceito popular chinês aqui, e daí vai discorrer sobre essa história. Então, assim, ó, entra lá no site, baixa, larga lá pro teu tablet, computador, pra onde quiser. É muito bacana, não tem como ser outra dica. Pois é. Então a gente já deixa essa dica aí, que parece marmelada aqui com o nosso convidado, mas não é. A gente está falando disso aí há um bom tempo já. A minha dica, gente, é uma coisa que fazia um tempinho que eu não tinha me dedicado a ler, que eu não tinha me dedicado a apreciar, e eu gosto bastante, que é um quadrinho. Estamos falando de história em quadrinhos, e eu estou falando de uma edição que a história completa está encadernada em 3 volumes. E, Felipe, me diz uma coisa. Se eu disser que ela é produzida, roteirizada, desenhada, colorida, arte finalizada pelo Matt, ou pelo Ron, ou pelo Bill, você vai pensar que pode ser qualquer Matt, né? Pode ser qualquer Ron, pode ser qualquer Bill. No caso, o Matt Kindt, o Ron Garney e o Bill Crabtree. Agora, se eu disser que a história, o argumento, o roteiro, junto com essa galera aqui, é feita pelo Keanu. Qual é o único Keanu que existe no mundo, Felipe Abal? É o Reeves. Esse é o Reeves. Esse eu sei. Keanu Reeves, cara. Além de ajudar pessoas no metrô, além de matar todo mundo nas telas aí no John Wick Parte 11, além de ser bonito e melancólico, o Keanu Reeves, ele é fanático por quadrinhos, e aí ele decidiu que em algum momento ele ia ter o seu próprio quadrinho, e aí no final da década passada, então, junto com essa galera da pesada, que lançou o quadrinho Berserker, né? Na verdade é Berserker, né? Daquele termo da palavra aquela do guerreiro malucão, né, viking, mas aqui é sem as vogais, então é Berserker, né, e é o mesmo título em português e em inglês, e, cara, foi sucesso absoluto de vendas. Eles começaram a campanha para financiar o projeto pelo Kickstarter, arrecadou muito mais do que precisava, e aí devolveram uma história de muita qualidade, bem desenhada, uma história interessante, mostra que o Keanu tem grandes ideias ali para roteiro. Não vou falar que é uma coisa assim, meu Deus, é o maior que eu já li, mas é bem legal. Trata da história de um cara que é basicamente um semideus, né? Ele está vivo, pelo que a gente aprende desde o começo do primeiro volume, desde a época, sei lá do nomadismo pré-histórico. Existe todo um enredo ali que faz com que haja um certo mistério em torno de como é que ele surgiu, o que foi feito, né, para ele aparecer. A mãe dele engravidou, foi tipo Espírito Santo, sabe? Ela engravidou, assim, né? E, enfim, e aí ele vem contando essa história porque ele está sendo pesquisado pelo governo americano, e ele tem basicamente uma memória absoluta. Então ele lembra de cada um dos dias que ele viveu com riqueza de detalhes, né, nos últimos 80 mil anos. É uma coisa muito louca, cara. É uma história bem bacana, né? Ela foca muito na ação e na violência, porque o personagem, ele tem esses arroubos, né? Ele entra em modo berserker às vezes, e o personagem é desenhado meio que a imagem e semelhança de Keanu Reeves, né? O que torna mais legal. Enfim, cara, a série aí, 3 volumes com toda a história, e aí depois vai ter uma prequel, vai ter um desenvolvimento, né? O personagem, ele é interessante, ele é passível de ser mais trabalhado, mas eu acho que só com esse compilado aí do original, né, do arco original, já fica bem legal. Maravilha, Gabriel. Olha, bem interessante mesmo, cara. Faz tempo que eu não leio um quadrinho, numa dessa eu vou engatar nessa tua dica aí. Leonardo, falou de muito livro, falou de muita coisa. Tem alguma dica cultural especial pro pessoal? Pode ser ligado ao tema, não, você que decide. Vamos lá. Dica cultural. Bom, primeiramente, obrigado, valeu a referência aí ao Baixa Cultura. De fato, só de falar um pouco, eu já vi 16 anos aí completando, tem muita coisa mesmo. Mais de 400 posts e coisas e tudo mais. Eu acho que tem bastante coisa para baixar e fico feliz aí de quem for nos ouvir ir lá e baixar coisas e, enfim, acessar conteúdos diversos, assim. Faço uma dica aqui que, na verdade, é uma dica coletiva, não é só de uma coisa, né? Mas não sei se vocês já falaram dela aqui, mas existe uma editora aqui em São Paulo, onde eu me encontro nesse momento, chamada Sob Influência, que eles têm livros muito interessantes, numa perspectiva de discussão política, às vezes um pouco de autonomia, às vezes um pouco ligado à música também, que eu acho que vale a pena conhecer quem não conhece. Eles são muito parceiros da Funilaria, né, que é parceira de vocês também aí,
Inclusive, eles co-publicaram os livros da Mackenzie Wark, que foi uma das pesquisadoras que eu comentei aqui, O Capital Está Morto e o Manifesto Hacker. E eles estão com um catálogo muito interessante, assim, que vale a pena acompanhar. Tem livros desde futebol até um livro mais recente fala de direito. Tem livro sobre música. Tem o Black Music, escrito pelo Amiri Baraka, que é um crítico de jazz ligado ao movimento beat nos Estados Unidos também, nos anos 50 e 60, muito interessante. Então, recomendo entrarem no site da Sob Influência e conhecerem algumas das diversas publicações que eles trabalham. Olha aí, cara. Uma dica de editora. Essa eu acho que é nova, né? Essa é nova, dica de editora nova, mas tem muita coisa legal lá. Tem coisa do Guattari, tem coisa sobre o movimento anarco e tal. É muito massa mesmo Sob Influência. Muito bem, Gabriel Divan. Só nos resta, então, agradecer de novo o Leonardo. Leonardo, brigadão mesmo por ter vindo, cara. Coisa boa conversar contigo, tá? Venha mais vezes, apareça aqui e fazer aquele negócio, tocar berrante e tal. Então tá, né? Agradecer o nosso convidado aí por esse papo maravilhoso aí, com milhões de referências já embutidas aí. E a gente vai chamar, então, o berrante aqui para tocar-lhe a boiada, né? A boiada tá sempre incomodando aqui. Eles vêm, voltam, a gente toca. É aquela coisa, né, Felipe? Eu picho, tu pinta. Vamos ver quem tem mais tinta. Então, a boiada vai ser tocada mais uma vez, né? Porque é a eterna luta, né, do bem contra a boiada. Então, vamos lá. Até semana que vem. Tchau, prejudicada. Show boiada. Vem o berrante e venha talvez o anúncio aí, né? O anúncio de editora Sob Influências, que esse aí nunca vem, né? Não. Só vem audiobook da gringa, né? Eu tenho uma certeza absoluta que a mulher que fala a propaganda do audiobook, ela é loira. Ela deve ser assim, tipo da Dakota do Norte, ou mais pra baixo, quem sabe Carolina, Carolina, é uma coisa assim, né? E ela fala, tá, audiobooks pra você, tá bom, loira. Fala, loira. Tchau. Tchau, gente. Valeu, galera.